Dessa vez, trarei um texto interessantíssimo de Freud, muito comentado, muito citado, chamado Neurose e Psicose, de 1924, aliás, publicado em 1924, na verdade, escrito em 1923, que deve ser lido conjuntamente com A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, de 1924, é praticamente uma extensão. Pois bem, algo interessante sobre esse texto, Freud tentava delimitar, em termos metapsicológicos, uma diferença fundamental entre a neurose e a psicose. Pois bem, Freud parte de algo psicodinâmico fundamentalmente, mas metapsicológico, se posso assim dizer, que ele estabelece que a neurose é uma dificuldade entre o ego e o id, e a psicose entre o ego e a realidade externa, se assim podemos dizer. Ou seja, o neurótico espremido pelas exigências do id, que enfraquecem o ego, que escravizam o ego, ao lado de um excesso no superego, por exemplo, obriga o neurótico a se dividir, ou seja, de alguma maneira tentar atender a essas duas forças psíquicas. Já no caso da psicose, é interessante notar que a questão principal reside muito mais na relação do ego, ou seja, do psicótico, do eu do psicótico, com o que pode se chamar de mundo externo, com o outro, por exemplo, com os estímulos, com os afetos, enfim, com algo do mundo externo que o interroga. Nesse sentido, não se torna tão premente a presença do superego, em alguns casos até sim, mas via de regra não, e fundamentalmente o ego do psicótico se torna de alguma maneira também escravizado pelo seu id, que não encontra maneira de conseguir afluir para essa realidade externa os seus desejos, enfim, as suas intenções, só que ao invés de funcionar um recalque ou mesmo uma repressão externa social, na verdade o psicótico se vê às voltas com essa dificuldade de aceitar a realidade externa. Como saída, ele inventa outra realidade e de alguma maneira substitui essa realidade externa que tanto o confronta. A essência, tanto da neurose quanto na psicose, é importante dizer, parte daquilo que Freud chama de frustrações, o que tecnicamente poderíamos dizer frustrações advindas da castração, ou seja, num determinado momento histórico, durante o Édipo, por exemplo, o tanto neurótico quanto o psicótico se dá conta que não conseguirão aquilo que lá no fundo desejam. Isso o frustra e isso dispara uma certa estruturação da personalidade e, fundamentalmente, um certo modo de funcionamento calcado na defesa frente a essa frustração, ou seja, na dinâmica presente a partir dessa castração. A isso damos o nome de humano.